Bom, espero que estejam todos bem. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, ainda virtualmente, mas trabalhando a 100% desde que se iniciou a pandemia. Nossos escritórios ainda estão fechados aqui no Brasil e em outros lugares no mundo, mas eu gostaria de dividir com vocês hoje um assunto muito importante. Quais são as tecnologias aliadas dos departamentos tributários e fiscais para que a gente consiga gerenciar toda essa complexidade brasileira, né? Realmente o Brasil se desponta como sendo um dos países mais complexos na área tributária e nós, empresas e profissionais da área fiscal, extremamente eficientes, resilientes e valorizados pelo que a gente faz, gestionando toda essa complexidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou falar um pouquinho sobre a evolução da tecnologia e como que ela pode nos ajudar a virar esse jogo e a realmente a transformar os departamentos fiscais num centro de contribuição, que é uma realidade aqui no Brasil, felizmente. Então, um pouquinho sobre a Sovos. A Sovos é uma multinacional americana especializada apenas em questões tributárias e fiscais. Nós fomos fundados em Boston no ano de 1979. Nós temos uma experiência enorme no Brasil e na América Latina, datada de 2004. Então, nós somos pioneiros na implementação dos documentos eletrônicos, né? Esses documentos começaram ali pelo Chile, rapidamente ganharam o Brasil em 2006 e 2008 viemos ter o advento do SPED, né? Dos reportes aí mensais, tão conhecidos hoje, né? Como a digitalização do mundo dos impostos indiretos, né? Então, felizmente, o Brasil já trabalha com essa área digitalizada desde 2008, portanto, a gente está a largos passos à frente de muitos países no mundo, e muitos países no mundo copiam o modelo brasileiro, e esse é um dos principais motivos pelo qual o profissional fiscal do Brasil é muito valorizado mundo afora. Então, essa é uma boa notícia, né? Então, em meio a essa complexidade gigantesca, existem boas notícias, e eu acho que essa é uma grande notícia para nós aí, profissionais da área tributária, em que fazemos tanto pelas empresas e pelo nosso país. Globalmente, a gente tem mais de 8 mil clientes, atuamos em mais de 120 países, nós temos data centers próprios em várias regiões aí do mundo, também utilizamos a Amazon como provedora de alguns serviços. Essa é uma estratégia fundamental, né, visto que nós estamos aí processando por volta de 1 bilhão de documentos todos os meses a nível mundial, né, os XMLs, os documentos eletrônicos. Uma das grandes características da Sovos é sempre dar uma atenção às regiões, aos países onde ela atua. Então, aqui no Brasil, nós temos suporte e desenvolvimento de software em português, em espanhol e em inglês. E uma outra boa notícia é que o Brasil se tornou um centro de excelência no desenvolvimento das nossas soluções tributárias na nuvem, soluções modernas, em cloud. E por que isso? Justamente por sermos campeões, né? E nas áreas fiscais, a gente enxerga que o talento existente no Brasil é fundamental, não apenas para o Brasil, mas também para o mundo, né? Então, quando um país, como está acontecendo na Europa, todos os países da comunidade europeia começam a copiar o modelo brasileiro, né, das obrigações acessórias, onde nós temos os documentos eletrônicos, temos os relatórios mensais do fisco, os SPEDs, esses países adotam um modelo muito semelhante ao brasileiro, nós sabemos todos por quê, né? É um modelo que conseguiu combater a evasão de 45% para 20%, e é um modelo extremamente eficiente na captação de recursos fiscais. E por esse motivo, vários países na Europa e até mesmo na Ásia estão adotando o modelo aí do mundo digital dos impostos que nós desenvolvemos aí com certeza há muito tempo, né? Há vários anos, a gente está falando aí de 13 anos. Então, nós utilizamos o Brasil como centro de excelência, nós temos uma equipe de mais de 250 profissionais aqui no Brasil. Para vocês terem ideia do investimento da Sovos aqui no país, nós partimos em 2018 com 50 profissionais, hoje somos em 250 profissionais e já fizemos aquisição de 4 empresas durante esse período. Sempre as empresas que são referência no setor, benchmark, né, talento nacional nessas empresas adquiridas aqui no país.
e com isso nós vamos construindo a mais moderna solução tributária, é isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje. E para falar em boas coisas, né? Ontem tivemos aí no prêmio do Confeb, foi a edição de 2021, ganhamos aí top 3 em duas grandes áreas, né, do foco da nossa atuação, solução fiscal e conteúdo tributário, mas também temos as premiações aí de 2019, 2018, 2017. Então é uma honra compartilhar com vocês esses reconhecimentos da Confeb. Nós trabalhamos duro para oferecer essas soluções e que atendam as demandas de todos, e realmente é muito prazeroso ver esse reconhecimento. E também destaco um relatório do IDC, que é um relatório global, né? Nós somos líder em soluções SaaS, e nas duas edições que o IDC analisou essa matéria, que foram nos anos de 2019 e agora recentemente em 2021. Então, nós somos líderes do quadrante do IDC nesses últimos anos onde esse reporte foi rodado. Agora, o maior reconhecimento mesmo vem de vocês, nossos clientes, aqui no Brasil. Nós temos 9 das 10 maiores varejistas no Brasil, nós temos 50% das empresas listadas na Fortune 500 e somos líderes nas indústrias de manufatura e transformações de bens, farmácias, supermercados e marketplaces. Então, esse é a nossa maior conquista, realmente estar muito próximo de vocês, clientes, ajudando nessa complexa matéria, né, para não falar heróica matéria, que são os departamentos fiscais e a gestão do manicômio tributário brasileiro, né, como já virou um jargão aí no Congresso, no Senado, com a PEC 45, com a PEC 110. A gente vê que o cenário tributário brasileiro ele tem 3 grandes características que o tornam extremamente fundamental a ser gestionado proativamente, como as empresas vêm fazendo aqui desde 2008. Né? Ele é muito dinâmico, são muitas normas editadas para se acompanhar. Na área tributária, a gente está falando de 2 normas a cada hora, né? ou a cada hora de um dia útil. A gente está falando de 16 emendas constitucionais. Nós criamos aí nos últimos anos, desde a Constituição de 1988, vários tributos. Estamos à véspera de criar mais 2 tributos, né? Parece aí que vem o IVA dual. Então, assim, nós continuamos gerando uma complexidade enorme. São 27 estados, 5 mil municípios, gerando as suas obrigatoriedades, as suas obrigações acessórias, os seus padrões, as suas normativas técnicas e os seus impostos. Então, hoje a gente já tem mais de 92 tributos e taxas para que a gente possa gerir, e a nossa carga tributária é extremamente elevada, nós estamos falando aí de 32% no impacto, né, no nosso custo operacional em média. Nós estamos falando de uma receita que desenvolveu sistemas extremamente eficientes, baseados em soluções digitais, baseados nos documentos eletrônicos, uma assertividade de mais de 91%, né? Houve um aumento dramático da assertividade das fiscalizações, porque eles estão muito bem equipados com poderosos mainframes, softwares, e conseguem medir, né, automaticamente qualquer desvio aí entre os XMLs de entrada, de saída, e isso gera aí um volume anual de autuação na casa de 170 bilhões de reais e gera um contencioso tributário que é quase do tamanho de um PIB nacional. Então, esse é o cenário brasileiro, essa é a dura realidade. Então, como o empresariado reage, como as empresas reagem? Essa é uma realidade que a gente tem que gerir proativamente e, felizmente, o profissional fiscal do Brasil tem feito isso e tem se destacado e tem se tornado um grande contribuidor do negócio, dos lucros e da operação das suas empresas, né? E isso é um grande motivador para nós, da Sovos, e também uma mola propulsora de todos os investimentos que a gente vem fazendo pioneiramente no Brasil. Em função desse cenário, se nós conseguirmos ajudá-los no dia a dia aqui no Brasil, nós temos a certeza que vamos conseguir ajudar qualquer outro departamento fiscal em qualquer lugar do mundo. Então, nós utilizamos o Brasil como um polo de investimento justamente por esse motivo e pela qualidade do profissional da área fiscal brasileira. E para caminhar um pouquinho mais, recentemente
saíram duas importantes pesquisas, né, que eu recomendaria a todos vocês. Uma da PwC, que fala sobre novos desafios, exigem novas soluções, e as funções de finanças, né, esse é um ponto de vista da PwC, e os CFOs, que geralmente é para onde nós, fiscais, aqui reportamos, né? Então, os CFOs pretendem investir definitivamente na transformação digital, em soluções na nuvem, em soluções analíticas, obviamente na segurança cibernética, que é fundamental, né? Nós vemos aí aqui no Brasil a questão cibernética e segurança cibernética ganhando uma relevância ainda maior. E aí, essas são as duas grandes prioridades aqui do ano de 21 e do ano de 22. E os investimentos sempre voltados, né, em plataformas digitais para melhorar a experiência do usuário, para a gente ter uma eficiência, uma governança e uma transparência. Então, isso aponta como sendo um dado muito importante, né, para as nossas empresas, que é a tendência de investimento, são os requerimentos para que a gente consiga realmente fazer a transformação digital tão falada nesse evento, né, e tão falada no perfil do profissional da área fiscal, tão bem elaborada e discutida na Live University aqui e no Confeb. E uma pesquisa muito interessante na Deloitte, que ela se chama Tax do Amanhã, e tem vários dados relevantes sobre as empresas no Brasil, mas uma que me chocou muito foi justamente as horas que as nossas empresas estão gastando para gerir toda essa complexidade tributária. Você pega uma grande empresa, nós estamos falando aqui de 34 mil horas por ano. É muito tempo, né, gente? Se a gente multiplicar pela hora média e a gente multiplicar pelo número de empresas, né, pegando desde aqui das pequenas empresas, onde são 2.960 horas, até as maiores empresas, a gente com certeza está falando de mais de 170 bilhões de reais gastos com essa burocracia tributária. E a nossa missão como empresa é ajudá-los nessa tarefa. O motivo da nossa existência, dos nossos investimentos, à medida que esse modelo digital, né, de gestão tributária evolui no mundo e evolui no Brasil, nós queremos remover essa complexidade, ajudando-os com ferramentas modernas na nuvem, no dia a dia, gerindo toda essa complexidade. Então, a nossa visão da Sovos, ela é uma visão muito bacana, né, que tem tudo a ver com o momento das áreas tributárias aqui no Brasil, e é justamente que a área tributária ofereça valor através do uso da inteligência tributária, sustentada por processos e automação no atendimento dos requerimentos do fisco. Então, essa é a nossa visão. E é muito legal ver que aqui no Brasil, a gente, em 2008, estava operando muito aqui nesse modelo tradicional. Ainda existem muitas empresas operando assim, que a grande preocupação é como eu faço para gerir as obrigações acessórias, Paulo? Como é que eu faço essa operacionalização? Como é que eu torno a emissão, a recepção de documentos? Como é que eu gero as minhas obrigações de maneira a atender as demandas do fisco e a minimizar a minha exposição tributária? Então, o modelo tradicional, pouco se investe na inteligência tributária, mas se investe muito na forma de operacionalizar. Felizmente, o Brasil começou isso em 2008, nós estamos aí 13 anos lá para frente, né? Então, forward, nós andamos e a gente está chegando, né, em várias empresas que já estão num modelo onde os departamentos fiscais, geralmente, ou prioritariamente, fazem a gestão da inteligência tributária. A fase intermediária de transição é aquela onde a gente busca a automação, né, dos controles e dos processos e das soluções implementadas, né? Então, aquela recepção manual, aquela exportação de arquivos e uploads nos nossos RPs são automatizados, né, por controles e por RPA, né? Então, a gente tem esse estado de transição, onde você vê que a gente começa a ter um aumento da produtividade, então os projetos na área fiscal começam a ter um retorno de investimento e a nossa força de trabalho começa a ser muito mais digital. A nossa visão e a realidade de algumas empresas aqui no Brasil é justamente caminhar para a inteligência tributária, onde realmente há uma transformação da força de trabalho, os departamentos fiscais passam a se atuar de uma maneira muito mais estratégica e é aqui que está o nosso foco de investimento e é isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Por que a inteligência tributária, né? Nós sabemos que os custos diretos de produção
de mercadorias e serviços contabilizam aí cerca de 58% dos custos. Nós temos os nossos impostos comendo 32% dos nossos custos e geralmente temos uma margem aí de cerca de 10%. Quando a gente pensa nos RPs tradicionais, né, quaisquer que sejam os RPs, a gente está preocupado em fazer uma gestão da cadeia de suprimento, otimizando os custos para aumentar as margens. Quando a gente fala de inteligência tributária, nós estamos falando em conhecer profundamente a legislação de cada um desses municípios, de cada um desses estados, de cada um dos SKUs, de cada um dos NCMs e até mesmo as liminares judiciais potencialmente aplicáveis em cada uma dessas 5.567 cidades brasileiras. E é isso o que a gente consegue fazer, né, aqui na Sovos. Depois de muito investimento em tecnologia, a gente consegue ajudar na gestão desse mundo, na otimização tributária, para que a gente consiga, então, ampliar a nossa margem de operação. Então, esse é um desafio muito conhecido dos departamentos fiscais. A gente vem fazendo isso a longa data, né? A melhor ou a forma mais comum é a famosa planilha Excel, né? Onde a gente exporta e tem aquelas planilhas gigantescas. E o que a gente está trazendo é justamente a automação em soluções na nuvem e que conseguem ter alertas e notificá-los, por exemplo, se a legislação do IAPOCA mudou ou qual é o período de vigência que essa legislação vai estar válida, se é pelos próximos 30 dias ou se é daqui a 5 anos ou o histórico de 5 anos para trás também. Então, a nossa solução de inteligência tributária, ela parte como de premissa da legislação tributária de cada uma dessas localidades. A responsabilidade é nossa de mapear essa legislação e, obviamente, como a gente sabe que existem diferentes abordagens tributárias, existem empresas que escolhem uma abordagem mais baseada em liminares judiciais, então a gente tem um conceito de legislação, eu sou responsável, e a gente tem o conceito de regra própria, onde a empresa pode utilizar a sua própria definição para aqueles determinados assuntos ou aqueles determinados temas que foram objeto de uma discussão mais profunda e representam uma oportunidade maior do ponto de vista de otimização tributária. E com isso, maximizar a margem. Então, isso é um exemplo, né, de onde nós já estamos operando com as soluções e com clientes aqui no nosso país. Para acompanhar, né, toda essa evolução, nós desenvolvemos no Brasil, né, uma visão 360 da execução das obrigações acessórias. Nós temos aqui 3 grandes blocos conectados. Tudo começa pela inteligência fiscal, onde nós temos aqui a legislação de cada uma dessas localidades sendo diariamente atualizada pelos nossos advogados tributaristas. Portanto, temos uma equipe de mais de 50 profissionais dedicados aqui no país e mais outros 50 mundo afora só acompanhando as alterações, né? Então, a gente está proativamente acompanhando o que vai ser mudado, períodos de validade dessas leis, e a gente está alimentando, interpretando isso para vocês, nossos clientes, alimentando o sistema para que vocês consigam receber uma notificação dizendo que a partir do dia 10 de novembro existe uma nova legislação, onde o IPI vai ser 0, onde o ICMS teve uma redução, aonde a substituição tributária foi modificada. Então, é a nossa responsabilidade, então, acompanhar e notificá-los para que vocês consigam operar com os tributos da melhor maneira possível, em conformidade com a legislação e maximizando os resultados da sua empresa. Então, a inteligência tributária é justamente essa parte onde nós acompanhamos. Essa parte, obviamente, ela alimenta a execução, a plataforma operacional. Então, ela alimenta aqui, o Tax Rules alimenta os ERPs ou qualquer sistema transacional para que a gente possa emitir e receber documentos com a correta classificação e, dessa forma, diminuir, né, o liability ou contencioso da nossa empresa. Então, a parte operacional é a parte onde definitivamente o Brasil é mais maduro e a gente tem as soluções, então, aí para poder operacionalizar e automatizar essa questão dos documentos eletrônicos e dos reportes fiscais, né, que a gente chama aí dos SPEDs, né? Então, a gente tem soluções de OCR para notas fiscais de serviços. Nós temos trabalhado ativamente, através das nossas entidades de classe, em criar padrões de obrigações acessórias. Nós somos os principais
interessados, né, em padronizar esses 10 diferentes formatos de documentos eletrônicos para apenas um, se é que isso é possível. Estamos muito engajados nessa discussão, para que a gente consiga melhorar essas 33 mil horas que nós vimos aí nas pesquisas, né, da própria Deloitte. E o terceiro grande bloco é o bloco de compliance, onde nós temos o calendário fiscal, onde nós temos auditores, né, que a gente chama de Tax Verify, para verificar se o que foi gerado dos SPEDs, isso é muito importante, né? O SPED ele é gerado a partir dos XMLs de entrada e de saída, então a gente tem a plataforma fiscal, que a gente tem uma solução SPED na nuvem, consumindo os XMLs para gerar as obrigações acessórias. A partir dessa geração, nós passamos pela nossa verificação, pela nossa auditoria, para que isso seja entregue da maneira correta e sem exposição. Então, o grande diferencial, né, do Sovos 360, que eu também chamo de roda da fortuna, é justamente ter esses 3 grandes blocos conectados. E com isso nós conseguirmos utilizar a legislação correta, maximizar os resultados da empresa e ter a garantia de que os XMLs estão sendo recebidos e emitidos da forma correta, minimizando a exposição tributária e em batimento com o que foi gerado nas obrigações acessórias. As obrigações acessórias do SPED também se transformaram, né, em uma complexidade gigantesca. Hoje nós temos mais de 60 padrões de relatórios mensais do SPED, às vezes municípios e estados, às vezes não, sempre, estados e municípios exigem os seus próprios padrões e suas novidades, então a gente também corre para solicitar uma padronização para que as empresas possam ter uma vida um pouco mais normal, né? Mas enquanto isso não acontece, é muito importante se munir dessas tecnologias para que o que está sendo entregue aos fiscos esteja 100% de acordo com a legislação e diminuindo o contencioso tributário gerado nas nossas empresas. Então é fundamental essa conexão entre os 3 grandes blocos da plataforma que nós estamos construindo aqui na Sovos. Esse é o motivo aí das nossas inversões, dos nossos investimentos nos últimos 3 anos, e felizmente isso tem tido uma aceitação enorme no mercado brasileiro, né? A gente vê muitas empresas caminhando na direção da inteligência tributária, e a gente tem aí o prazer aí de atender muitos grandes clientes nessas áreas, né? Isso é uma mola muito importante da nossa atuação. E para trazer alguns casos, né, de clientes da Sovos, a Ambev, no seu projeto de modernização, né, de toda a sua estrutura de tecnologia, e é um projeto de S/4HANA, um projeto global de modernização da TI, da área fiscal. Nós estamos, então, ajudando a Ambev, trabalhando todos os dias com a Ambev para propiciar que o motor de cálculo, né, de alimentação, não só do S/4HANA, mas também de outros sistemas transacionais legados, seja o Tax Rules, e com isso a Ambev ter uma segurança jurídica na sua operação. Nós sabemos que as operações e o contencioso tributário que existe são gigantescos, e o nosso objetivo, então, com essas soluções é justamente minimizar essas exposições e garantir que a gente consiga estar trabalhando com a melhor legislação permitida daquele momento, daquele dia, né? Aqui a gente tem essa questão do próprio dia. E o segredo disso tudo nós temos toda a legislação armazenada, previamente discutida e disponibilizada, né, para vocês pelo nosso motor de cálculo na nuvem. É um motor aí que tem mais de 10 anos aqui no mercado brasileiro e realmente tem sido uma solução fantástica para os projetos de modernização aqui no país. Eu poderia citar também vários outros exemplos, né? E aí é muito comum a gente ter empresas no varejo, né, brasileiro. O varejo é uma operação muito nervosa, a gente está falando de compra e revenda de milhares e milhares de SKUs. Então, aqui no varejo é muito comum a gente ver abordagens conservadoras, que significa empresas praticando tarifas, né, e alíquotas de imposto maiores do que a legislação permite. Então, é muito comum a gente encontrar isso nos nossos clientes. E por que eles fazem isso, né? É porque
são aqueles velhos exemplos conhecidos de todos nós aqui, né? Então, o chinelo de plástico por um fiscal ou por um Estado é interpretado com uma determinada alíquota e por uma outra instância ele é interpretado com uma alíquota diferente. Então, na execução, a empresa opta por pagar mais imposto do que realmente a lei permite para ter uma abordagem mais conservadora e minimizar a sua exposição tributária. Então, é comum acontecer isso, da mesma forma que existem empresas no varejo que optam por uma abordagem até mais agressiva, onde ele utiliza todas as vírgulas da legislação ao seu favor e a favor realmente de otimizar a carga tributária e realmente maximizar, né, a operação financeira através dos departamentos fiscais. Então é muito importante que existem essas duas abordagens. A gente tem experiência em mais aí de 500 projetos e eu queria trazer essa provocação para vocês justamente porque acreditamos, né, que essa jornada ela está começando agora e a gente sabe que as discussões, né, de reforma tributária estão em andamento. A gente sabe que num prazo de 10 anos a coisa vai complicar um pouquinho mais, né? Então, agora a gente vai ter 2 tributos novos, nós vamos ter períodos de transições de 3, 5, 7 anos, então nós vamos ter que gerir uma complexidade adicional, mas temos também, né, o setor produtivo, principalmente, trabalhar para que a gente consiga simplificar as obrigações acessórias, que são os documentos eletrônicos e os reportes mensais do fisco, que são o SPED. Em paralelo, temos que trabalhar para a simplificação dos tributos. Mas a gente sabe que a simplificação dos tributos ela é realmente uma discussão de muitos anos e a gente vê no curto prazo não vai acontecer. Então, já que temos 2 grandes variáveis de trabalho, reforma tributária e simplificação das obrigações acessórias, nós estamos caminhando por essas 2 frentes, né? Então, hoje, nós apresentamos projetos, nós temos um projeto de lei, que é o projeto de lei 178, que foi apresentado pela associação nossa, que é a AFRAC, né, que é a entidade que rege os comércios e serviços, então nós brigamos para simplificar. Enquanto isso não se torna uma realidade, a nossa sugestão é que realmente utilizem a tecnologia disponibilizada na nuvem para que vocês tenham acesso a esses 3 grandes pilares que a Solvos vem disponibilizando no Brasil. Então, eu me coloco aí à disposição, né, para perguntas. É um prazer estar aqui com vocês virtualmente. Não podemos estar presencialmente esse ano, mas com certeza estaremos no próximo ano.